Bom dia, juventude carismática, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tava com saudade de postar os vídeos, você tava com saudade dos vídeos? Eu deixei para acumular essa semana porque tô cheio de coisa do estado, cheio de atividade, cheio de coisas para fazer. Então eu convido a você a prestar muita atenção. Nós vamos falar hoje, a partir de hoje, formação bem específica para você que é liderança. Para quem já é liderança jovem, quem vai trabalhar com os jovens lá na realidade do grupo de oração. Então esses temas não são temas voltados para trabalhar em cendeias e outras coisas, não. São temas voltados para você que é liderança jovem, seja coordenador de ministério jovem na forania, seja representante da equipe jovem lá no grupo de oração. Você vai entender daqui a pouquinho o que é isso tudo. Então, hoje o tema, nós vamos iniciar o tema com Ministério Jovem. Ministério Jovem. E aí a gente precisa definir primeiro o que é ministério, tá ok? O que é ministério? E aí eu tenho aqui em mãos uma definição do documento 62 e também do documento 84 da CNBB. Ministério é, antes de tudo, um carisma, ou seja, um dom do alto, do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, que torna seu portador apto a desempenhar determinadas atividades, serviços e ministérios em ordem à salvação. Ou seja, todo ministério é uma graça que Deus concede. Deus concede o ministério que você carrega, que você exerce. E aí é do Pai, o Pai que dá, pelo Filho, no Espírito Santo. E a partir disso, o nosso objetivo sempre é a salvação. Tranquilo? Mas aí, além de obras de Deus, ministérios são serviço. Não confunda disso. Não confunda isso. O Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para servir, não para ser servido. E nós não somos maiores, né? O servo não é maior que o seu Senhor. Então, nós também não viemos para ser servido, mas para servir aos irmãos e, obviamente, ao Pai, né? Ao Senhor Jesus no Espírito, pela ação do Espírito Santo. Beleza? E aí, vamos definir então o que é ministério jovem. Para definir o que é ministério jovem, nós vamos definir quem é do ministério jovem. Toda a equipe jovem do grupo de oração e os membros de grupo de oração jovem, como é o caso de muitos de vocês que estão aqui, né, as equipes jovens das foranias, das regiões, da arquidiocese, do estado. Tá, o que é equipe jovem, Giovanni? Equipe jovem são aqueles jovens que servem no grupo de oração ou até mesmo que não servem ainda, que são do banco, que frequentam o grupo de oração e que desejam e se aplicam a fazer um trabalho voltado para a juventude. Então presta atenção. Aquele jovem que pertence ao grupo de oração, mas não faz trabalho nenhum voltado para a juventude, nenhum, eu estou falando nenhum, ele não é equipe jovem. Porque a gente, né, parafraseando o Chaves, existem velhos de 17 anos, existem jovens de 70 e poucos anos. Então, a juventude é um estado de espírito, né? E aí, vamos ter isso em mente. Quem faz esse trabalho é a equipe jovem. Ainda que, por exemplo, ele faça o trabalho tocando em encontros voltados para o jovem. Uai, é equipe jovem. É equipe jovem. Ele conversa com alguém sobre alguma coisa. É equipe jovem. Tranquilo? Então, é esses jovens que pertencem ao grupo de oração, que pertencem à equipe jovem, são Ministério Jovem. Portanto, você é Ministério Jovem. O jovem que está lá no seu grupo, ele pode ser um Ministério Jovem. Basta você dedicar-se um pouco para que ele seja isso. E ele querer também, né? E aí, então, o que é o Ministério Jovem? Então, é esse ministério que exerce um trabalho voltado para a juventude no grupo de oração ou forania ou arquidiocese, seja onde for, tá bom? Então, esse é o Ministério Jovem. É o serviço dedicado ao jovem, à juventude. É um serviço dedicado à juventude, beleza?
Então tá. Mas qual é a missão do Ministério Jovem? Grava esses 3 verbos, daqui a pouquinho nós vamos destrinchá-los. Pastorear, evangelizar e formar. Quem? A juventude, né? Obviamente. Então, pastorear, evangelizar e formar. Não necessariamente nessa ordem, mas geralmente no grupo de oração começa por essa ordem. Você vai pastorear quem já está lá, evangelizar quem não está e formar quem veio. Essa é a ideia. E no caso do grupo não ter nenhum jovem, a gente inverte a ordem. Primeiro evangeliza, depois pastoreia e depois forma. Mas geralmente a ordem. E a ordem hierárquica de importância é essa também. A principal função do Ministério Jovem é pastorear os outros jovens. Tranquilo? E aí, a gente precisa entender que é preciso, dentro do formar, é formar o que é próprio da idade. Não é função do Ministério Jovem formar catequese, não é função do Ministério Jovem formar mariologia, não é função do Ministério Jovem formar cristologia, demoniologia, nada disso. Ouviu? Falei forte para que você entenda, porque é você quem vai realizar esse trabalho. É o que é próprio da idade. Aí vai falar, Giovanni, mas a catequese é fraca, não sei o quê. Não. Você pode fazer? Pode. Pode e até deve, mas não é a função primária. A nossa função primária é trabalhar afetividade, sexualidade, ingressão no mundo do trabalho, a importância da escola, é trabalhar família, trabalhar várias coisas que estão dentro da formação da juventude. E também o eclesiástico entra também na formação integral. Mas não é a principal a primeiro momento. Você pode depois ir aprofundando com o tempo e você cair nisso. Mas a principal função desse trabalho de formação eclesiástica, doutrinal, é do grupo de oração e da forania. Existe um trabalho que se chama perseverança. A gente viu quando a gente falou sobre o grupo de oração. A perseverança. Na perseverança é que se trabalha esses temas. Não é função primária do Ministério Jovem. Dói ouvir isso, mas é a verdade. É a verdade. Podemos trabalhar até também, mas com a linguagem jovem também. Tá bom? Nós não somos pastoral de Cristo, não somos pastoral de catequese, nós também não somos a perseverança do grupo de oração. Não. O principal objetivo, formar o jovem integralmente dentro das necessidades da juventude. Se nós vamos falar sobre algo doutrinal, por que nós não falamos sobre teologia do corpo, que é algo que faz parte da juventude? Deu para entender a ideia? Então vamos lá. Continuando. Proporcionar a oportunidade de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, permitindo assim que a juventude responda ao chamado de Deus e sejam construtores da civilização do amor. Permitir que os jovens tenham esse encontro e que sejam esses construtores. Também é missão do Ministério Jovem. E a formação humana, espiritual e vocacional, formação integral, eclesiástica, a formação toda, política sim, tá bom? Política sim. Mas não é partidária não, política, não confunda isso. São as bases para que o jovem se torne protagonista na igreja e na sociedade. Então o jovem precisa ser protagonista, nós vamos formar protagonista, nós não vamos formar gente passiva, beleza? E aí, é preciso nós não esquecermos os objetivos permanentes da renovação carismática católica e do Ministério Jovem, querendo ou não, que é fomentar a graça do batismo no Espírito Santo, é formar integralmente jovens discípulos, não esqueça disso, capazes de pastorear, formar, liderar, evangelizar e administrar todas as ações do próprio Ministério Jovem e da renovação carismática. É função também. E aí, priorizar o grupo de oração como espaço privilegiado para evangelização. Você não pode desvincular o Ministério Jovem do grupo de oração. Tá ok?
pode ser levado para fora, mas sempre com o objetivo de trazer para dentro. Ocupar-se em preparar de forma adequada jovens que possam assumir as funções de coordenações. Nós temos quantos jovens que estão assumindo aí? Jovens que até o outro dia eram lideranças do Ministério Jovem, hoje são coordenadores de várias instâncias, de vários ministérios. Formar vocações maduras para a evangelização. É preciso nós fomentarmos a vocação. Domingo agora nós vamos falar, nesse mês agora nós vamos falar sobre vocação. Domingo agora tem uma, falando sobre uma delas específica, hein? Fica de olho no Papo Jovem. E aí, qual a estratégia que nós vamos adotar? Você deve estar pensando assim, nossa, bonito isso tudo, mas qual a estratégia que eu vou adotar? Formar discípulos para Jesus Cristo, tendo a oração, a formação, vivência fraterna e a missão como pilares do crescimento espiritual, a partir da implantação do Ministério Jovem em todas as instâncias. No final das contas, havia um projeto e hoje o projeto já não existe mais, mas existe o espírito da ideia. Aqui tem jovem, aqui tem fogo. É preciso que tenha um jovem de fogo em todos os lugares. E aí eu vou falar sobre as três missões principais do Ministério Jovem. O pastoreio. Como que eu faço o pastoreio? O acolhimento, a acolhida, cadastrar o jovem, criar um grupo de WhatsApp, criar alguma coisa, fazer alguma coisa para poder movimentar esses jovens, fazer visitas, fazer live com eles, fazer oração junto com eles, agora nesse tempo que a gente está vivendo, despertar para o serviço. Jovem não pode ser passivo sentadinho lá no banco, não. É preciso despertar para o serviço e formá-lo para tal. Promover momentos de lazer. Não esqueça de lazer, vivência fraterna também. Cuidar do irmão. E aí vai. E aí, o segundo ponto, a evangelização. Experiências de oração, que aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte nós utilizamos o encontro Despertai. Não é recomendado nós fazermos experiência de oração para o jovem. Por quê? Porque o despertai é a experiência de oração. Você precisa entender isso. O despertai é a experiência de oração, com a linguagem do jovem. Se você pegar a experiência de oração e transformar em linguagem do jovem, é o despertai. Só que a gente trata com outro nome, para atrair fora do aquário. A ideia é atrair o jovem de fora do aquário, pescar fora do aquário. E aí você fala num encontro, um tema diferente, assim, a pessoa fica assim, o que está acontecendo ali? Aprofundamentos, vigílias, enviar para a catequese quando não tiver reconciliação, né? A confissão, Santa Missa, estimular a vida de oração, leitura orante da Palavra de Deus, está tendo todos os dias no canal da RCC, BH, ações missionárias e despertar a sacralidade e beleza da juventude como estado de vida. Isso é evangelização. Falar, você pode ser jovem e ao mesmo tempo ser de Deus. Você não precisa deixar de ser jovem para ser de Deus. E nem precisa deixar de ser de Deus para ser jovem. Essa é uma verdade que nós precisamos ensinar à nossa juventude. E por último, o terceiro, que é a formação. A formação, nós precisamos promover a formação integral do jovem. E aqui não subentenda apenas o FIGE. O FIGE é a formação integral do jovem, mas é um encontro. Nós precisamos trabalhar todas aquelas dimensões com os nossos jovens. Nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos trabalhar todas as dimensões aqui. São 5 dimensões, mas deixa que daqui a pouquinho a gente cita isso aí. Fazer grupos de perseverança, levar o jovem ao grupo de perseverança. Se o seu grupo não faz, peça o seu coordenador para fazer. Promover o discernimento vocacional. Isso é importante. Etc. E aí, como fazer isso tudo? Utilizando uma ferramenta que se chama Incendeia. É um encontro voltado para o jovem. O Incendeia não é um grupo de oração voltado para o jovem, tá ok? Eu tenho observado alguns acontecendo e muitas vezes é só mais um grupo de oração que acontece fora do horário do grupo de oração voltado para a juventude. Nós podemos fazer isso também? Podemos fazer encontro de oração, mas isso não é Incendeia. O Incendeia, jovem, é encontro com temas voltados mesmo para a juventude. Temas voltados para a juventude. Temas voltados para a juventude mesmo. Não é momento de formação só eclesiástica, não é momento de formação mariologia. Pode colocar algo, mas reze.
tem os olhos voltados para a realidade da juventude, que é o que a juventude precisa. Depois nós vamos trabalhar só o Incendeia separado, tá ok? Nós já vamos dar 15 minutos de vídeo. Então eu não vou falar sobre o Incendeia, até porque eu não preparei o material, porque eu sabia que não ia caber. Então nós vamos depois falar sobre o Incendeia só ele separado, mas não é o próximo tema não, tá ok? Você pode olhar lá no cronograma que não é o próximo tema não. E aí eu vou deixar uma provocação. E a pergunta não é uma provocação muito difícil, mas é uma pergunta concreta, real. Como está o trabalho do Ministério Jovem, da equipe jovem, no seu grupo de oração? Existe? Não existe? Se existe, quais dificuldades está enfrentando? Se não existe, quais dificuldades possam haver para a gente montar uma equipe jovem no seu grupo de oração? Porque esse é o nosso objetivo. Esse é o desejo, que tenha uma equipe jovem em cada grupo de oração, para que possa acolher todos os jovens de todas as instâncias, porque é lá no grupo de oração que é o espaço privilegiado para a evangelização. Aqui tem jovem, aqui tem fogo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.